Interessante. Diz assim, uma planilha Excel tem nas células A1 a A7 os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E nas células B1 a B7 os valores 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E nas células C1 a C7 os valores 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E na célula A10 tem uma fórmula que é igual a 1 mais B3. Aí ele pede, copiando com o Ctrl C, a fórmula igual a 1 mais B3 desta célula A10. E depois, então, colando com o Ctrl V na célula B12. Ele pergunta, o valor da célula B12 será igual a... Então, ele tem uma fórmula na célula A10, da qual ele vai copiar e colar na célula B12, e quer descobrir qual o resultado que vai aparecer nessa célula B12 depois de copiar e colar, depois de aplicar o comando Ctrl+C, Ctrl+V. Bem, para resolver esse tipo de questão, eu fiz aqui para vocês a planilha com os valores que ele descreveu aqui de A1 até A7, de B1 até B7, de C1 até C7, que é exatamente o que ele descreve, ó, de A1 até A7, B1 até B7, C1 até C7. São os dados que ele disse para colocar na planilha. E aí ele disse que na célula A10 tem a fórmula igual a 1 mais B3, que ele quer copiar com o comando Ctrl+C e colar na célula B12, que está aqui embaixo. Como essa fórmula é montada com o que chamamos de referências relativas, e como é que a gente sabe quando a referência é relativa? Quando não tem cifrão junto à indicação das referências de célula aqui do Excel. Por exemplo, se fosse cifrão A, cifrão 1, aí a referência seria absoluta e ela não altera. Se fosse cifrão B, cifrão 3, também seria uma outra referência absoluta e aí ela não altera quando eu copio e colo. Mas quando a referência não tem cifrão, como é o caso aqui, A1 não tem cifrão e B3 não tem cifrão, quando eu copiar e colar essa fórmula aqui da célula A10 para a célula B12, ela vai alterar, porque as referências que não têm cifrão são relativas e elas se alteram na cópia à medida que eu vou copiando e colando para outras células. Mas como é que ela se altera? Aí que vem o desafio. Por exemplo, se aqui é A, isto indica a coluna A. Se eu for copiar e colar aqui para a coluna B, como ele está pedindo, então esse A aqui tem que virar B. Essa linha 1, como ele está descendo duas linhas, observa, está na linha 10, vai para a linha 11 e vai para a linha 12. Então essa linha 1, ganhando mais duas linhas, 1 mais 2, aqui tem que virar 3. Isso porque as referências relativas, à medida que eu vou copiando e colando, ela vai se modificando de acordo com os deslocamentos de coluna, onde eu desloquei uma coluna, então o A virou B, e os deslocamentos de linha, onde eu desloquei duas linhas, então a linha 1 virou linha 3. E aí eu posso continuar, ó, aqui tem mais B3. Esse B, com um deslocamento de coluna, aqui tem que virar a coluna C. E esse 3 aqui, com dois deslocamentos de linha, 3 mais 2 tem que virar 5. Então a fórmula que vai aparecer aqui na célula B12, e é aquela que eu tenho que calcular, porque ele quer o resultado que está na célula B12, é B3, quanto é que vale B3? Vamos ver, B3, coluna B, linha 3, B3 vale 4. Mais C5, quanto é que vale C5? Coluna C, linha 5, vamos ver, C5 vale 7. Então ele está querendo fazer B3 mais C5, que é 4 mais 7. E 4 mais 7, o resultado final é 11, que é o resultado final desta fórmula que acabamos de encontrar, certo? Bem importante aí, bem importante mesmo essa questão de entender que as referências relativas, aquelas que não têm cifrão, quando eu copio e colo, ela se modifica, onde o A com um deslocamento de coluna virou B, o 1 com dois deslocamentos de linha virou 3, a coluna B com um deslocamento de coluna virou coluna C, e a linha 3 com dois deslocamentos de linha virou linha 5. E aí eu calculei B3 que vale 4, mais C5 que vale 7, 4 mais 7 deu 11 como resultado final, que nós encontramos aqui na letra D de Dinamarca para essa questão. Questão bem interessante aí que a gente tem que ficar ligado nas provas de concurso, tá aí o gabarito D de Dinamarca. Certo, pessoal?